Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação, que prazer mais uma vez estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas. Hoje, para a gente tratar de um assunto muito importante para as provas de concurso. Qual é o assunto, professor? Olha aí. O assunto são os crimes contra a administração pública. O assunto de hoje, crimes contra a administração pública. Galera, presta atenção. Esse assunto despenca nas suas provas. Então você não tem para onde correr, a não ser ficar aqui comigo até o final para que você possa dominar essa matéria. Só que antes de começar, eu preciso que você esteja com os seus materiais aí, tá? Pega caderno, caneta, lápis, pega o seu Código Penal, abra aí a partir do artigo 312 do Código Penal, tá? É necessário você estar com o texto da lei, é necessário você conhecer o texto da lei, não vou cansar de dizer isso, toda aula eu falo isso, porque é importante. Se não tivesse relevância, eu não estaria aqui falando toda hora, mas é importante. Esteja com o seu material acima de tudo a lei, beleza? Pegaram os seus materiais, galera? Podemos começar? Vamos lá, então. Olha só. Antes de começar, eu quero aqui deixar as minhas redes sociais aí para vocês. O meu Instagram, @profbrunofrei, e o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Nas minhas redes sociais, você vai encontrar todos os dias conteúdo relevante que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa sua caminhada aí de concurseiro. Eu tenho certeza que o conteúdo nas minhas redes sociais vai agregar muito valor para você, tá bom? Então não perde tempo, se inscreva nesse exato momento aí nas minhas redes sociais. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, galera. Os crimes contra a administração pública, eles são divididos em alguns blocos, beleza? Os crimes contra a administração pública, eles são divididos em alguns blocos. A gente vai dar início ao primeiro bloco aqui hoje. Que olha lá, são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Tranquilo? Presta atenção, então, que aqui nós vamos falar sobre os chamados crimes funcionais. O que são crimes funcionais, professor? São aqueles crimes, galera, que só podem ser praticados, que só podem ser cometidos por quem? Por funcionários públicos. O artigo 312 ao artigo 326 do Código Penal, nós temos os chamados crimes funcionais. Do artigo 312 do Código Penal ao artigo 326 do Código Penal, nós temos o quê? Os chamados crimes funcionais. Presta atenção, crimes funcionais
são aqueles que são praticados por funcionário público. Aqui, do 312 ao 326, nós estamos falando de crime próprio. O que é crime próprio mesmo? É aquele crime que só pode ser praticado por uma determinada pessoa, que tem uma qualidade especial. Qual é a qualidade especial exigida aqui do 312 ao 326? Ele tem que ser funcionário público, beleza? Então, os crimes funcionais só podem ser praticados por funcionários públicos. Aí você vai me perguntar, professor, o que é funcionário público mesmo? Aí você vai ter que marcar o seu artigo 327, presta atenção. O artigo 327 é um dos artigos mais cobrados em provas sobre crimes contra a administração pública. No artigo 327, você vai encontrar o conceito de funcionário público. O que é funcionário público? Para efeitos de aplicação do Código Penal, para efeitos de punição do Código Penal. Tudo bem? Então, olha só, 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitória ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Aqui já começa o primeiro problema e, às vezes, vocês têm muita dificuldade em entender isso aqui, ó. Funcionário público de forma transitória ou sem remuneração. Professor, como assim? Como é que uma pessoa pode ser considerada funcionário público de forma transitória? Como é que uma pessoa pode ser considerada funcionário público sem remuneração? Galera, presta atenção. E é aqui que mora o grande perigo. Presta atenção, pega o todinho que eu vou te entregar. Olha o todinho. Para quem não sabe o que é todinho, eu tenho um método. Chama o método TD. É o método todinho. Eu não te entrego dicas, eu te entrego todinho, geladinho. Por quê? Ajuda o seu cérebro. Você vai relacionar a informação importante que eu vou te dar aqui agora a um todinho. Na hora que você lembrar do todinho, na hora da prova, você vai chegar a salivar, você vai lembrar da informação. Então presta atenção no todinho que eu vou te entregar. Pode ser considerado funcionário público quem de forma transitória e sem remuneração exerce cargo, emprego ou função. Vou te dar 2 exemplos. Eleições. No dia das eleições, o mesário, sabe o mesário que fica lá recebendo o título, digitando o número lá na maquininha e te liberando para ir na urna? Aquela pessoa, naquele dia da eleição, é funcionário público, de forma transitória e sem remuneração. Naquele dia, de forma transitória e sem remuneração. Sabe lá o tribunal do júri, que é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida? No tribunal do júri, quem julga não é o juiz, quem julga são os jurados. São os jurados que vão julgar. O jurado, naquele dia, ele é funcionário público de forma transitória e sem remuneração. Beleza? Então, o todinho que eu tenho que te entregar é a nota no seu caderno. Pode ser considerado funcionário público, mesmo quem exerça função, cargo ou emprego público de forma transitória e sem remuneração. Transitória e sem remuneração. Toma cuidado com essa expressão, porque às vezes traz dificuldade para vocês na hora da prova. Tranquilo? Maravilha. Só que aí, perceba. O Código Penal, no parágrafo 1º, olha aí, 327, parágrafo 1º, vai trazer a equiparação a funcionário público. Olha lá. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade paraestatal, quem trabalha em empresa prestadora de serviço, que é o quê? Contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Ou seja, você sabe que é funcionário público quem trabalha para a União, para o Estado, para o município. Você sabe, são funcionários públicos. Mas há pessoas que vão ser consideradas funcionários públicos, mesmo não trabalhando diretamente para a União, para o Estado e para o município. Elas podem trabalhar para entidades paraestatais, por exemplo. Pode trabalhar para empresas contratadas ou conveniadas que vão
atuar, que vão executar atividade típica da administração pública. Então, galera, presta atenção, marca sua lei. Não vá de jeito nenhum, nem pense nisso, em ir para a sua prova sem ler o artigo 327 e o 327, parágrafo 1º. Não cometa esse suicídio. Ir para a prova sem ler esses artigos é suicídio. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Olha só. Como eu disse, do 312 ao 326 são crimes funcionais. Ou seja, é exigida essa qualidade especial do funcionário público. A pergunta que eu te faço é, e a prova vai te perguntar, esses crimes funcionais pode ser praticado por um particular? Pode ser praticado por um particular que não seja funcionário público. Ele pode cometer um crime funcional? E eu tenho certeza que a maioria respondeu não. E a resposta é sim, pode. Pode. Um particular que não seja funcionário público pode cometer um crime funcional? Pode, galera. Pode tranquilamente. Presta atenção. Presta atenção. Para um particular responder por um crime funcional, primeiro, ele tem que estar na companhia de um funcionário público. Ele sozinho, particular, não comete crime. Ele tem que estar junto com um funcionário público. Se ele estiver junto com um funcionário público, ele pode responder por um crime funcional. E dois, além dele estar junto com um funcionário público, ele tem que saber dessa qualidade. Ele tem que saber que está praticando um crime junto com um funcionário público. Caso contrário, esse particular não pode responder por um crime funcional. Tudo bem? Então, olha só. Crime funcional pode ser praticado por um particular? Sim, pode. Mas eu tenho que ter 2 requisitos. Beleza? 2 requisitos. Você vai anotar no seu caderno. Primeiro requisito. Ele tem que praticar o crime junto com um funcionário público. Obrigatoriamente, ele tem que estar junto de um funcionário público. Obrigatoriamente. Beleza? Segundo, ele deve saber da qualidade. Ok? Segundo, ele deve saber da qualidade. Ele deve saber que está cometendo crime com funcionário público. Perceba, são requisitos o quê? Cumulativos. Os 2 devem estar presentes. Beleza? Então, pode um particular responder por um crime funcional mesmo não sendo funcionário público? Pode. Desde que ele esteja na companhia, pratique o crime junto com o funcionário público e desde que ele saiba dessa qualidade. Tranquilo? Cuidado que isso também é cobrado em provas aí. Beleza? Show de bola. Agora, depois dessas informações iniciais, nós podemos então iniciar o estudo dos crimes funcionais em espécie. Beleza? Crimes funcionais em espécie. E aqui eu te dou uma sugestão e você vai montar esse quadro comigo, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o nome do crime e a conduta criminosa. Faz um quadro. Coloca assim, ó, nome, conduta criminosa. Isso aqui vai te ajudar a não errar nenhuma questão sobre esse assunto na hora da prova. Beleza? Você vai montar esse quadro junto comigo, mas não deixa de montar esse quadro. E quando você montar esse quadro, você vai pregar ele na parede aí, no espelho do banheiro. Porque você tem que ir no banheiro escovar os dentes pelo menos 3 vezes no dia, correto? Então, toda vez que você for lá escovar os dentes, quando você estiver escovando os dentes, você vai ler esse quadro. Você vai fazer isso do 312 ao 326. Faça isso, não deixa para amanhã. Faz logo depois da aula. Faça isso. Como assim, professor? Vem comigo. Olha só. O primeiro crime que nós vamos estudar é o peculato. Antes de falar a espécie para você, eu vou só te mostrar como é que você vai fazer isso aqui. Você vai colocar nome, peculato. Beleza? Conduta criminosa, apropriar e desviar. Ok? Apropriar e desviar. Então, aqui você vai colocar peculato. Peculato.
apropriar, desviar. Tá? Faça isso. Vá montando essa tabela do 312 ao 326. Galera, isso aqui é sucesso. Isso aqui é o maior todinho que eu estou te entregando, viu? Isso aqui é o todinho. Faça esse quadro. Não deixa para amanhã. Tranquilo? Vamos lá. Nós vamos começar a estudar os crimes funcionais pelo crime de peculato. E o peculato, ele possui algumas espécies e você tem que prestar atenção, tá bom? Olha só, nós temos o peculato apropriação, que está no artigo 312, caput, primeira parte. Nós temos o crime de peculato desvio, olha aí, peculato apropriação, peculato desvio, 312, caput, segunda parte. Nós temos também o chamado peculato furto. E aqui eu vou colocar um asterisco para que você tome cuidado com essa figura criminosa. E já eu vou te explicar por quê. Fique aí, tá bom? Peculato furto, 312, parágrafo 1º do Código Penal. Há também o peculato culposo. Peculato culposo, 312, parágrafo 2º do Código Penal. E, por fim, nós temos o chamado peculato mediante o erro de outrem, ou também chamado de peculato estelionato, artigo 313 do Código Penal. Aqui eu te dei um panorama geral do que nós vamos estudar sobre o crime de peculato, que é o primeiro crime funcional, beleza? É o primeiro crime funcional. Essas são as espécies que nós vamos estudar. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar pelo artigo 312. O artigo 312, olha aí na tela para vocês. Ele fala o seguinte: peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. Presta atenção no que eu vou marcar aqui para você. De que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. 2 a 12 anos e multa. Perceba, no 312, nós temos o primeiro verbo, que é apropriar-se, e o segundo verbo, que é desviar. Beleza? Perceba que aqui nós estamos falando de um crime o quê, galera? Um crime próprio, como eu já havia comentado com vocês. É crime próprio porque tem que ser praticado por quem? Pelo funcionário público. É crime próprio porque tem que ser praticado pelo funcionário público. Ok? Perceba também que no artigo 312 caput, nós vamos encontrar duas espécies do peculato. Nós temos o peculato apropriação e nós temos o peculato desvio. No mesmo artigo, nós temos duas espécies do peculato. Peculato apropriação e o peculato desvio. Tudo bem? Perceba, olha aí. Apropriação e desvio, ok? Então, as condutas criminosas que você já anotou lá na sua tabela. Apropriar e desviar. Tranquilo, vem comigo. Peculato apropriação, galera. Peculato apropriação, olha só. O funcionário público dispõe do bem como se fosse seu e com ânimo de posse definitiva. Perceba. Imagina que você trabalha aí na prefeitura da sua cidade. Você está trabalhando na prefeitura da sua cidade. Tranquilo? Você é responsável por receber o pagamento dos tributos feito aí pelos contribuintes. Então as pessoas vão até você e pagam os tributos. Você é o responsável por receber. Tranquilo? Quando você recebe o dinheiro do tributo, ao invés de você colocar no caixa, você coloca no seu bolso. Você começa a apropriar do dinheiro, colocando ele no seu bolso. Mas perceba, o dinheiro não é seu. Mas olha só o detalhe. Aqui, o funcionário público ele tem a posse do bem. É uma posse o quê? Lícita. O funcionário aqui tem o quê? A posse do bem. A posse do bem é uma posse lícita. Por que a posse do dinheiro é uma posse lícita? Em razão do cargo. Em razão do cargo que ele está exercendo, a posse do bem é lícita. Então imagina,
Foi um contribuinte lá, pagou 1.000, você embolsou 500. O outro pagou 500, você embolsou 250. E no final do dia você vai embora. Beleza? Naquele primeiro momento, a posse do dinheiro era uma posse legal, porque você era o responsável por receber. Só que a partir do momento que você vai embora com parte do dinheiro, você está se apropriando do dinheiro. Você está agindo como se dono fosse do dinheiro, não sendo dono. Ou seja, aqui aconteceu o crime de peculato apropriação. Peculato apropriação. Perceba aqui o seguinte, olha só. O crime de peculato é o crime de apropriação indébita, só que é praticado por quem? Pelo funcionário público. Olha só, o crime de peculato apropriação é o crime de apropriação indébita praticado por um particular. Por quê? A posse do bem, num primeiro momento, é lícita. A posse do bem, num primeiro momento, é lícita. Beleza? Depois que ela vai se tornar uma posse ilícita. Tranquilo? Então, peculato apropriação, você vai agir como se dono fosse de algo que não é seu. Lembra aí da prefeitura. Você está lá recebendo os tributos, o dinheiro não é seu, você embolsa o dinheiro. Apropriou. Beleza? Apropriou. Tranquilo? Agora, peculato desvio. Presta atenção no peculato desvio, mas o próprio nome já ajuda, galera. O próprio nome já ajuda. O funcionário dá ao bem outra destinação daquela que lhe foi entregue ou confiada. Aí é desvio. Ele não está apropriando, ele está desviando. Presta atenção. Você é um funcionário da prefeitura responsável por receber os tributos lá, o dinheiro dos contribuintes. Beleza? Beleza. Determinado dia você recebeu uma ligação do seu compadre. Ô, compadre, moço, eu estou numa dificuldade aqui, cara. A prestação do carro está atrasada, a prestação da casa está atrasada, eu vou perder meu carro e minha casa, me ajuda. Me empresta uma grana aí. Assim, cara, eu não tenho não. Eu não tenho não, mas quer saber? A prefeitura está cheia de dinheiro. Eu vou pegar uma parte do dinheiro aqui e vou levar para você. Você está recebendo os tributos, tranquilo, mas está desviando da destinação daqueles tributos. Você está desviando para emprestar quem? O seu compadre. Isso é um peculato desvio. Você está desviando o bem da destinação que lhe foi entregue ou confiada. Tranquilo? Então, perceba. Tanto no peculato apropriação como no peculato desvio, o funcionário tem a posse lícita do bem. Essa informação vai fazer total sentido daqui a pouco. Então, no peculato apropriação e no peculato desvio, o funcionário ele tem a posse lícita do bem em razão do cargo que ele exerce. Tendo a posse lícita do bem, num primeiro momento, ele passa a agir como se dono fosse da coisa, ou seja, peculato apropriação. Ou então, ele tem a posse lícita do bem, e aí ele desvia aquele bem da sua finalidade, do qual lhe foi entregue, lhe foi confiado. Ou seja, você pegou o dinheiro para emprestar ao seu compadre que estava passando por dificuldades financeiras. Tranquilo? Então, perceba que nós temos então no artigo 312 caput duas espécies de peculato. Peculato apropriação e o peculato desvio. Beleza? Em ambas as situações, cuidado, o funcionário tem a posse lícita do bem em razão do cargo que ele exerce. Beleza? Perceba que o peculato é o mesmo que a apropriação indébita, só que o peculato é a apropriação indébita praticado pelo funcionário público. Beleza? Tranquilo? Galera, essa é a introdução dos crimes funcionais, iniciando aí pelo crime de peculato. Beleza? Tranquilo? Se ficou qualquer dúvida, manda para mim aqui, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês. E lógico e evidente, não perde aí a continuidade dessas aulas. Beleza, galera? Valeu, um abraço, tchau!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!